aqui as receitas totais, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. A gente pode partir. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Rodrigo? Tá aí, receitas totais, acho que O está que eu tinha claro, dito, pode falar. essa é a elite aí do nosso futebol. O Flamengo Isso. claramente com um andar um pouco acima, o Corinthians deu uma recuperada boa em receitas, né? Uhum. Ultrapassou o Palmeiras nesse ano, mas também teve a ver com a venda lá do Moscardo. O Palmeiras esse ano é provável que ultrapasse novamente, tendo contabilizado o Endrick, aí a gente não sabe se o Estevão vai sair, enfim. Mas é essa prateleira, e eu acho que uma coisa a se observar é como o São Paulo está atrás ainda dos outros dois, porque o São Paulo claramente tem potencial para estar junto do Corinthians e É Palmeiras em muito. termos de receita, né? Eu acho que um ponto de preocupação para a diretoria do Palmeiras, do São Paulo, é evoluir na arrecadação deles. A diferença é muito grande, né, gente? A diferença é muito grande do São Paulo. Vale até a pena a gente colocar de novo para o Flamengo, né? Para o próprio Palmeiras, que seria aí o concorrente mais próximo. Olha a dívida líquida do Botafogo, ó, grande também, né? Bom, vamos lá. A notícia que pintou agora de manhã está na coluna do Lauro Jardim, lá no Globo, né? No jornal Globo, de que a BTG estaria comprando a dívida da W Torre no que diz respeito ao Allianz Parque. Rodrigo, o que é que você conseguiu de informação a respeito disso? A gente trata desse tema, vamos tratar com mais detalhes, o programa está indo para o final, mas dá tempo da gente falar aqui agora, mas a gente pode, na semana que vem, falar mais, com mais informações a respeito desse tema. Diga, Rodrigo. Vamos lá. O BTG comprou, de fato, a dívida da W Torre, tanto relacionada ao estádio quanto a outro projeto. A dívida pertencia ao Banco do Brasil. Era a dívida do grupo W Torre, né? Aí a informação, mas então o BTG vai assumir a gestão do Allianz Parque? Não é bem assim. O BTG quer assumir a gestão do Allianz Parque. A informação que eu tenho é essa. Porém, a W Torre está adimplente, ou seja, ela está em dia nos pagamentos do empréstimo. Então, tomaram a gestão de um estádio de quem está pagando em dia não é uma operação muito fácil. Poderia-se usar outros tipos de mecanismo de contrato, eu já ouvi isso, então não é uma coisa descartada, mas não é assim, comprou a dívida, vai lá e assume o estádio. A W Tour não quer abrir mão do Allianz Parque e ela está em dia nos pagamentos dela desse empréstimo feito que agora pertence ao BTG, pertence ao Banco do Brasil e agora pertence ao BTG. Portanto, o que vai ter aí é uma tentativa e uma disputa para o BTG tentar assumir, mas não significa que é fato constituído, que o palmeirense que eventualmente não goste da W Torre vai comemorar, enfim, não é isso. Vai ter uma disputa, porque o BTG realmente mostrou interesse em ter a gestão do estádio, mas como a W Torre está em dia nos pagamentos da sua dívida, ela pode resistir e continuar com a gestão do estádio. O PVC, a W Torre, em vez de pagar o Banco do Brasil, vai pagar a BTG, é isso? O É isso. BTG. Em síntese, é isso. O BTG comprou a dívida do Banco do Brasil. Se a W Torre não quiser abrir mão da gestão do estádio, e ela não quer, e ela continua pagando a dívida em dia, não tem razão para ela abrir mão da gestão do estádio. A não ser que exista uma discussão política em que o Palmeiras queira se juntar ao BTG para romper com a W Torre, e aí é uma guerra política. Só que a guerra política chegou num patamar um pouco mais ameno do que nos últimos capítulos anteriores. Quais são os capítulos? O Palmeiras acusa a W Torre de não pagar 160 milhões de reais e abriu um inquérito policial sobre isso. Depois da chegada do Marcelo Frazão, você acompanhou bem isso, Massini? Depois da entrada do Marcelo Frazão, promovido a CEO da Real Arenas, iniciou-se uma tentativa de diálogo em duas frentes. Uma frente com o departamento de futebol, que foi alimentada pela crise do gramado. Então, o Frazão chegou para o Anderson Barros e disse: cara, a gente sempre fez com as bandas de rock que vieram fazer espetáculos musicais aqui. Quando termina o espetáculo, o cara faz um relatório dizendo: isso aqui funciona, isso aqui precisa melhorar. Nós nunca fizemos isso com jogos. E isso passou a acontecer com os jogos. Do Palmeiras dizer: eu preciso disso, eu preciso daquilo. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Se tivesse acontecido esse relacionamento no ano passado, provavelmente o problema do gramado sintético
que só foi descoberto em dezembro, teria sido avaliado em setembro ou outubro e não teria explodido com 5 jogos a mais em Barueri do que deveria acontecer. Se faria a reforma do gramado em dezembro e janeiro, antes do. E causou todo um desgaste na relação, né? PVC, Exato. Se a gente pensar, né? Esse início do ano fora do Palmeiras, fora no Allianz Parque, acabou tornando a relação mais incendiária, digamos assim. O PVC matou a charada, esse desgaste começa lá atrás com o Paulo Nobre, e o diálogo entre as partes era: você vai me prejudicar aqui, então eu não vou te atender ali. E não é assim que tem que funcionar, né? Então, tanto o Cristiano Keller como o Marcelo Frazão jogaram água na fervura e estão tentando fazer a coisa andar. E aí o passo foi o seguinte: foi a proposta do Marcelo Frazão, que foi aceita neste momento, escuta, tem lá 160 milhões, que no balanço do Palmeiras são 120 milhões, com 38 que o Palmeiras tem que devolver, então são 83 milhões de dívida. Isso aqui está tudo na arbitragem. A arbitragem vai resolver isso aqui. A maior conquista para o Palmeiras é a W Torre começar a pagar mensalmente tudo que aparece em cada mês de custo, de custo que a W Torre tem, que tem que Palmeiras. E, pela primeira vez, em 9 anos, a W Torre pagou no mês. Então, a relação caminha para uma harmonia maior do que havia. Então não tem razão para você pensar que vai ter uma guerra com o Palmeiras junto com o BTG contra a W Torre. Não nesta semana. Então, PVC, você sabe que não vai ter. Sabe por que não vai ter essa guerra? Porque o contrato diz o seguinte: para que um terceiro assuma o contrato, a cessão de superfície, é preciso que quem tem o contrato hoje, a W Torre, e o Palmeiras concordem com isso. Então, para concordar, o BTG vai ter que pagar a W Torre, indeniza, paga pelo tempo que resta do contrato, e aí a W Torre aceita ou não, se quiser, entendeu? E o Palmeiras também tem poder de veto. Se o Palmeiras disser assim: não, BTG eu não quero, eu quero a TTY, e ponto. Agora, tem as questões dessa dívida, pode encerrar com arbitragem, vai depender agora, na minha visão, Rodrigo, de como que o BTG vai se posicionar diante da W Torre em termos de contrato, porque comprar a dívida não significa muita coisa em termos de mudança operacional, mudança de gestão. Por enquanto, isso não vai acontecer. Mas a informação que eu tenho é que o BTG tem uma ideia, talvez, de usar algumas cláusulas do contrato que ele tem de empréstimo com a W Torre para tentar forçar uma execução para obter a gestão do estádio. Porém, também o entendimento que eu tenho é que isso é bem difícil, visto que a W Torre está em dia, que é o principal da execução do contrato, da execução do empréstimo. Vamos separar aqui, que senão quem está ouvindo a gente vai entrar em confusão, né? Uma coisa é o contrato Palmeiras com a W Torre, que a gente está falando sobre a execução. Outra coisa é o contrato da W Torre com o Banco do Brasil inicialmente e agora com o BTG, que é o financiamento do estádio, né? O dinheiro que ela obteve para fazer o Allianz Parque, né? Então, esse contrato, como ela está em dia, que é o principal fator do contrato, eu acho que ela tem um argumento muito forte para resistir e se manter na gestão do estádio. Mas eu sei que o BTG tem interesse, sim, de tentar usar alguma... E aí vai usar pressão, pode usar pressão de mídia, pode usar diversos elementos para tentar pressionar e, de alguma forma, obter. E está claro que a operação é lucrativa, né? Senão o banco não estava querendo obter a gestão do estádio, né? Se não tiver, nenhum banco entra para perder. Se ele olhou ali as contas, se ele viu que é interessante assumir aquela gestão, é porque é lucrativo. Se o Palmeiras recebeu 2 meses, depois de 9 anos da W Torre, pouco mais de 4 milhões, as porcentagens são de 10% e 15%, 10% e 15% sobre camarote, shows, é bem variado lá o cardápio. Isso está passando de 200 milhões por ano, PVC, a operação do Allianz Parque, para a W Torre, mais de 200 milhões por ano. É muita grana. É o estádio mais rentável do Brasil, em eventos, sem dúvida. E para um banco, por exemplo, seria um mega símbolo corporativo que ele teria ali para relacionamento com clientes, esse tipo de coisa, né? Olha só, e um ponto importante, vou recolocar uma foto que eu coloquei 2 dias atrás, de primeira, se o André Luciano estiver ouvindo a gente, puder usar para a gente.
O fato que o Rodrigo chamou atenção agora, o estádio dá lucro. Todo dia tem evento ali. Outro dia eu passei a pé na rua para Antônio Tomás, estava submetido e não sei o quê. Não tinha nenhum show musical, não tinha nada, não tinha jogo, não tinha nada. Aconteceu o quê? Tinha um summit, um congresso. Então tem evento todo dia. A Leila Pereira cometeu a insanidade, no meu ponto de vista, de chamar o estádio de Coliseu, porque, segundo ela, tem problema dos banheiros. Os banheiros do Allianz Parque são... Só os banheiros de Itaquera são mais modernos que o do Allianz Parque. Tem um problema em algumas tomadas da tribuna de imprensa, que é responsabilidade pelo contrato do Palmeiras, não da W Torre. Agora, o Allianz Parque é uma operação lucrativa, que chama a atenção do BTG para tentar administrar, porque dá lucro e tem ajustezinhos para fazer. Tem nada de Coliseu. A piscina social do Palmeiras, por outro lado, tem a foto aí, André? A Crefisa fez a reforma da piscina olímpica do Clube Social do Palmeiras, que hoje se chama Conjunto Aquático Crefisa. Está lá bonitinho. Mas a piscina social do Palmeiras está fechada faz dois anos. Eu coloquei a foto no grupo ali, se você quiser conseguir ver e jogar para a gente, você vai ver, olha lá. Coliseu não é o Allianz Parque, com todo respeito. Né? Se você tem uma piscina social, que é a antiga piscina da ilha, como se chama, porque aquele pedaço ali no meio é uma ilha, a piscina da ilha está assim. Então, o Coliseu não é o Allianz Parque, com todo respeito a quem pense diferente.